Senta, que hoje tem fofoca histórica. Em fevereiro de 1756, um rumor correu pelo Palácio de Versalhes. Não que a corte francesa não estivesse bem habituada com fofocas, mas é que dessa vez, essa incluía a Madame de Pompadour, ninguém menos que a amante mais famosa do rei. O rumor dizia que a favorita de Luís XV estava pronta para abandonar o uso do blush, o que era na época uma questão muito mais complexa e política do que a gente possa sequer tentar imaginar. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo anterior, a gente falou de uma maneira mais geral sobre a maquiagem no século XVIII. E hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre as tretas políticas e sociais em torno do rouge, que era como se chamava o blush na época. E aquele rumor de que a Madame de Pompadour estivesse pronta para pendurar o pincelzinho de blush tem tudo a ver com isso. Jeanne Antoinette Poisson vinha de uma família burguesa marcada pela infâmia. Seu pai fora acusado de desviar fundos públicos e fugira para a Alemanha, abandonando a família na França. A prática de os reis terem amantes e manterem essas amantes dentro da corte, ter filhos com elas e não esconder isso de ninguém, já era uma tradição na França desde o final da Idade Média. Mas também fazia parte dessa tradição que os reis escolhessem suas amantes oficiais entre as mulheres da nobreza, não uma burguesa como Poisson. Para poder circular em Versalhes, ela precisou decorar todos os códigos de etiqueta e hierarquias e aprender a se comportar como uma nobre. Ela também ganhou um título de nobreza e se tornou Marquesa de Pompadour. Mas ela não foi nem a única e nem a última amante de Luís XV. E por volta de 1750, eles já não eram mais amantes no sentido carnal do termo, mas eles permaneciam bastante próximos, como amigos, e ela até ficava numa posição meio que de conselheira do rei. Não sendo mais a favorita, ela perdia poder dentro da corte. E para evitar isso, o rei fez dela uma dama do palácio, ou seja, uma das aias que acompanhava a rainha. E como a rainha da França, Maria Aleksínska, era uma mulher bastante religiosa e que rejeitava coisas como a maquiagem e os luxos excessivos da corte, rolava uma certa pressão para que a Marquesa de Pompadour meio que reconhecesse que ela já não era mais uma jovenzinha, se aposentasse, saísse da pista e desse lugar para as mais novas. E parar de usar o blush era o grande sinal exterior que a mulher mandava para a sociedade, dizendo que ela já estava se aposentando das funções de sedutora. De acordo com os próprios cronistas da época, o rouge, ou blush, era uma das coisas mais sedutoras que havia na aparência feminina. E tudo isso porque rolava uma claríssima associação entre o rubor das faces femininas pela aplicação do blush e uma comparação com como ficaria o rosto feminino logo depois de terminar atividades sexuais de natureza muito intensa. No início do século XVIII, o rouge era algo próximo das mulheres da nobreza e elas usavam essa maquiagem de um jeito muito específico. As mulheres nobres aplicavam o blush com vontade, desde o canto dos olhos até o canto dos lábios. O que se acreditava é que essa maneira de aplicar o blush iluminava o olhar e insinuava que a mulher tivesse acabado de sair de um encontro furtivo muito bom com o seu amante. Mas para mim ainda parece uma chinelada na cara. As mulheres francesas usavam cores muito específicas de acordo com a sua posição social. As mulheres da corte usavam o blush num tom de vermelho mais puxado para sangue, às vezes puxando para um alaranjado. E na França se usava muito blush cremoso. Mas como o objetivo não era disfarçar a maquiagem e nem parecer natural, as francesas não esfumavam o blush. Então ele acabava ficando assim, super marcado. E foi com esse estilo de maquiagem que a Madame de Pompadour resolveu dar uma resposta de categoria para todo mundo que estava torcendo pela aposentadoria dela. Ela encomendou um retrato novo, imenso. Nesse retrato, ela aparece fazendo a toilette naquele estilo do ritual público que se fazia na corte. Tudo nesse quadro é uma indireta, nem tão indireta assim para os inimigos, já que ela está justamente segurando o pincel de blush enquanto olha para nós. Tanto para mostrar que ela ainda não tinha sido derrotada, mas para continuar reforçando
o distanciamento dela das origens burguesas, que era um negócio olhado meio que de lado pela nobreza de Versalhes. A partir da metade do século XVIII, a disponibilidade de cosméticos prontos a preços acessíveis fez com que o consumo desses produtos disparasse entre todas as classes sociais, e isso não é um fenômeno só da França. Até nos Estados Unidos, os livros de receitas ensinavam fórmulas caseiras e baratas para você fazer seu próprio blush. E o fato de que os cronistas da época estavam absolutamente furiosos reclamando que essa disseminação, essa popularização do blush apagava as fronteiras entre as classes sociais, agora que não eram só as mulheres nobres que usavam, pode ser entendido como um bom indicativo de que essa popularização do blush realmente estava rolando com muita força. Estudos com inventários, processos de falência e livros caixa franceses de 1770 e 1780, como os estudados por Morag Martin, mostram como as mulheres de diferentes grupos sociais chegavam a se endividar com os boticários para comprar itens como cremes, rouge e pó. Mas, apesar dos cronistas reclamarem dessa difusão do blush entre as diferentes classes sociais, a maneira como as mulheres nobres, as burguesas e as trabalhadoras usavam esse produto ainda permitiria identificar as diferenças entre elas. Tanto que existem vários registros escritos da época detalhando como, através de coisas como cor do blush e posição dele no rosto, seria plenamente possível identificar a diferença entre uma duquesa e a filha de um artesão, por exemplo. A primeira indicação era a cor. Mulheres burguesas e trabalhadoras davam preferência a tons mais rosados, um pouco parecidos com o rubor natural da sua pele. A segunda indicação era a posição, porque elas não usavam o rouge tão espalhado no rosto e frequentemente usavam o blush em pó e não em creme. E o negócio da cor ainda tem mais uma característica. Prostitutas e atrizes usavam tons de vermelho mais escuros, já puxando um pouco mais para o lado do bordeaux. Essa questão das cores e das posições era um fenômeno muito mais francês. Nos países influenciados pela França, como Rússia, Portugal e Espanha, o que chegava de influência era a referência dos padrões da corte. Então a gente vai ver ou blushes muito marcados ou nada de blush nos retratos. É um lance meio 880. Mas nós temos um caso à parte, que é a Inglaterra. Porque França e Inglaterra sempre foram uma pedra no sapatinho de cristal uma da outra. E durante o século XVIII, as guerras e as rivalidades comerciais só fizeram com que esse relacionamento fosse ladeira abaixo de vez e o uso do blush acabasse se tornando uma questão de identidade nacional entre os dois países. Na Inglaterra, os estilos franceses eram identificados com decadência moral e depravação sexual, principalmente na maquiagem e nos cabelos. E embora as mulheres inglesas usassem sim maquiagem, elas usavam numa quantidade muito menor do que as francesas e também usavam de uma maneira um pouco mais sutil, mas isso rolava por pressão social mesmo. Entre os anos 1750 e 1760, começa a rolar todo um discurso sobre como a mulher inglesa era naturalmente abençoada, que ela era naturalmente bonita, que ela não precisava desses artifícios para enaltecer sua beleza, que ela já nascia bonita ou ela era extremamente virtuosa. Em contrapartida, na pena dos escritores ingleses, as mulheres francesas eram todas iguais porque usavam a mesma maquiagem. Eram feias porque a aparência delas era monstruosa, e Lady Montagu chega a comparar as francesas a ovelhas recém-marcadas por tinta vermelha por conta do contraste entre a base branca e o rouge vermelho. E o conde de La Rochefoucauld, francês, por sua vez devolveu, dizendo que as inglesas não usavam rouge e pareciam muito simples e extremamente sem graça. Não é que as inglesas não usassem o blush, elas usavam, mas existia dentro da cultura inglesa nesse momento a ideia de que a maquiagem precisava ser uma coisa sutil e principalmente equilibrada, que ela deveria existir para ressaltar aquilo que a pessoa já tinha de bonito, ao invés de tentar criar uma máscara, uma aparência completamente nova. E na Terra da Rainha, usar muito blush ou um tom muito vermelho era ligado à imagem de prostitutas e de mulheres da classe trabalhadora que tentavam aparentar uma condição melhor do que realmente tinham. E se você joga no time de quem acha que moda e política não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, eu acho que está na hora de você rever seus conceitos, porque na Inglaterra do século XVIII, até a posição das pintinhas indicava qual partido político a família da mulher apoiava ou não.
Como de costume, modisters, todas as referências de pesquisa desse vídeo estão aqui embaixo listadas na descrição. Mas como essa nossa série sobre cosméticos e maquiagem do século XVIII tomou uma proporção muito maior do que eu tinha imaginado originalmente, e é muita coisa para listar, eu optei por fazer uma coisa diferente dessa vez. Lá no meu blog, eu criei um artigo indexando, listando todas as referências que foram usadas em todos os vídeos. Já nas próximas semanas, eu espero, a gente vai começar a recriar e testar todas as receitas que eu venho reunindo nos últimos meses para fazer parte dessa série. Então, se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e dá uma olhadinha nesses outros conteúdos sobre cosméticos e makes históricas que já tem por aqui no canal.